Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Desejo que a paz daquele que é o príncipe da paz esteja com cada um de vocês e suas famílias. Eu aqui, pastor Weverlake, e você daí, caminhamos juntos hoje para mais uma aula de instrução, na página de número 41 da revista da Escola Bíblica Dominical, Os Milagres de Jesus. O estudo é o de número 7, que fala sobre Jesus andar sobre as águas, que é o 20º milagre de Jesus. E aí volto a frisar que a primeira coisa que, ao abrirmos a lição para estudarmos, precisamos saber quais são os objetivos da lição. E para esta lição específica, extraímos aqui 3 principais objetivos, que são, primeiro, compreender a necessidade da fé. Segundo, entender a demonstração da divindade e poder de Jesus. Terceiro, aprender sobre o convite ao sobrenatural. Dito isso, vamos à página de número 41 e lá nós vamos compreender a necessidade da fé. O texto áureo é o descrito no livro de Mateus, capítulo 14, versículo 25 e 26, que diz, versículo 25, mas à 4ª vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. Versículo 26. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. Muito bem, te convido a entrar comigo na dimensão deste milagre, e a página de número 41, e observemos a introdução. E aí, descreve assim, a caminhada sobre as águas, queridos, exige uma tomada de fé, o exercício da fé, a prática da fé. Veja bem, a madrugada envolvia o mar em um manto de escuridão espessa, como um sonho ruim, do qual os discípulos não conseguiam despertar. As ondas quebravam com força, hipnotizando e aterrorizando ao mesmo tempo. O frio cortante da brisa marítima arrepiava a pele deles, enquanto o barulho ensurdecedor da tempestade parecia perguntar sem misericórdia: você tem fé? Aqueles homens que haviam assistido a cada milagre, sentiam agora um medo cruel enraizado em seus corações. Havia algo aterrador na agitação da água, que parecia ter vida própria, como uma serpente vingativa se retorcendo. A luz da lua mal conseguia penetrar as nuvens pesadas que pairavam sobre eles, tornando o cenário ainda mais opressivo. O barco, balançando, obviamente, e gemendo, parecia ser um brinquedo nas garras de um titã. Dentro daquela casca de madeira, homens valentes se tornavam crianças à mercê dos elementos. Nesse momento, as dúvidas e inseguranças ofereciam uma camada de vulnerabilidade que nunca haviam reconhecido antes. Dito isto, nesta primeira parte da lição, vamos compreender, professor, a necessidade da fé. Nesta lição, há claramente uma intervenção na natureza. Jesus intervém na natureza. Veremos então o domínio e o poder de Jesus sobre a natureza. No livro de Mateus, no capítulo 14, versículo 22 a 33, ou no livro de Marcos, no capítulo 6, 45 a 52, ou ainda no livro de João, no capítulo 6, do versículo 16 a 21, traz uma declaração importante. Os discípulos navegavam rumo a Cafarnaum. Então Jesus, que tinha se retirado sozinho para orar, foi ao encontro deles caminhando sobre as águas.
Este milagre realça a divindade de Jesus, mostrando seu total domínio sobre as leis naturais. Ele tranquiliza seus discípulos, enfatizando que a presença dele traz segurança e paz, mesmo em meio às tempestades. Foi nesse mar turbulento, cercado pelo medo que dominava e transformava a serenidade em pavor, que se encontraram. Mais que uma simples provação, era um convite à reflexão. E seguindo para a página de número 42, lá no número 1, vamos entender a demonstração da divindade e poder. Compreendemos aqui que Jesus ele tem poder sobre a natureza. Nós já sabemos isso, que ele pode intervir na natureza, como no físico, como no espiritual, como no corpo humano ou em qualquer situação. E ao intervir na natureza, fica claro que ele tem o poder sobre todas as coisas. Agora, na página de número 42, lá no número 1, nós vamos entender a demonstração de divindade e poder de Jesus. Para isto, vamos entender o milagre. Obviamente, a gente precisa ter assim uma dimensão de como esse milagre aconteceu. E o livro de João, no capítulo 6, versículo 16 a 21, traz isso claramente. E ele diz assim no versículo de número 6: Ao anoitecer, seus discípulos desceram para o mar. Entraram num barco e começaram a travessia para Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam. Versículo 18: Soprava um vento forte e as águas estavam agitadas. Depois de terem remado cerca de 5 ou 6 quilômetros mais ou menos, viram Jesus aproximando-se do barco, andando sobre o mar, e ficaram aterrorizados. No versículo 20 diz: Mas ele lhes disse: Sou eu, não tenham medo. Versículo 21: Então se animaram a recebê-lo no barco e logo chegaram à praia para a qual se dirigiam. Muito bem, durante uma tempestade, Jesus caminhou sobre as águas para encontrar seus discípulos. Este milagre demonstra seu poder sobre as forças da natureza, mostrando que ele é Senhor de toda a criação. E precisamos deixar isto claro para os nossos alunos. Jesus é Senhor de toda a criação. Suas palavras, professor, sou eu, não temais, são um lembrete de que sua presença traz paz, ok? A esperança em crise, o medo e a desconfiança não nos permite ver o resultado positivo sendo gerado. Então, no auge daquela tormenta, quando a esperança já começava a desaparecer, algo inesperado aconteceu. Uma figura surgiu na linha do horizonte. Com o coração acelerado, um dos discípulos apontou e gritou: É ele, é Jesus. Mas como pode alguém caminhar nas águas revoltas? Interessante ressaltar que nas tempestades da vida, Jesus está presente e tem o poder de nos salvar de qualquer adversidade. Que a demonstração extraordinária de divindade e poder temos aqui. Jesus caminha sobre o mar agitado, mostrando que ele está acima das leis naturais e controla as dificuldades. Aqui está o contexto do milagre. E na página de número 43, em 1.1, vamos ver sobre uma lição de fé, queridos.
Quando Pedro olha para Jesus, ele anda sobre as águas, mas afunda ao focar no medo e na tempestade ou na dúvida. Isso ensina que manter o olhar focado em Jesus supera o medo e a insegurança. O nosso alvo é Cristo. O nosso olhar deve estar em Cristo. Aí o convite ao sobrenatural ocorre sempre em nossas vidas, mas o medo ou o olhar para outras situações da vida, igualmente Pedro, andando sobre as águas, nos ilustra, queridos, exatamente que, ao obedecer e confiar, o ser humano pode participar do poder sobrenatural de Deus. E aí, isto nos traz a certeza que, nas tempestades da vida, Jesus está presente e tem o poder de nos salvar. Devemos aqui, professor, aprender a confiar nele em momentos de medo e incerteza, sabendo que a sua presença traz calma e direção. Os discípulos, que estavam aterrorizados, precisavam aprender a confiar Jesus em todas as circunstâncias. Então, o convite ao sobrenatural, ele ocorre sempre em nossas vidas, mas muitas vezes estamos envoltos ao medo ou o olhar para as outras situações da vida que não percebemos. Perdemos o foco, tiramos a visão de Jesus e colocamos no problema. Tiramos o nosso coração de Jesus e colocamos no problema. E esse medo, essa distração, este momentâneo, ou seja, este momento de distração vai nos tirar do foco e fazer nos afundar. Então, precisamos aprender que o convite ao sobrenatural é presente em nossas vidas todos os dias, porque Jesus não mudou. Amém? Vamos aprender um pouquinho sobre a cegueira espiritual, como já vimos em outras lições, que nós abordamos algumas vezes em algumas lições, a questão da cegueira espiritual. E lá na página de número 44, no número 1.3, nós vamos falar que não é só Jesus que caminha sobre o mar da Galileia aqui, mas Pedro também caminha. Várias lições valiosas, algumas óbvias e outras nem tanto. E hoje eu estou mordendo a língua, enrolando tudo. Algumas lições valiosas e óbvias e outras nem tanto, como estava dizendo, são apresentadas no relato de quando Pedro anda sobre as águas. Veja bem, Jesus acabou de alimentar uma multidão de milhares com 2 peixes e alguns pães. Os discípulos estão começando a ver, a perceber quem é Jesus, mas sua fé nele ainda tem espaço para crescer. Logo após esse milagre, Jesus inicia a sua próxima lição. Já é noite e Jesus ainda não teve tempo de ficar a sós com seu Pai. A razão pela qual ele veio a este lugar isolado, perto do mar, é exatamente trazer a nós a clareza de que ele precisava ter um momento a sós com o Pai. Então Jesus envia seus discípulos à frente em um barco para atravessar o mar da Galileia com destino a Cafarnaum. E aqui, professor, Jesus abre espaço para um tempo a sós com Deus. Esta é a primeira lição importante que podemos tirar do relato para nos ajudar a enfrentar as tempestades da vida. Jesus manda os discípulos embora para que ele pudesse ficar sozinho na montanha para orar.
E aí, muitas vezes, nós estamos envoltos em tantas coisas que não tiramos do nosso tempo cotidiano, do nosso tempo diário, um tempinho para ficarmos a sós com o nosso Pai, conversar com Ele e com sensibilidade espiritual, ouvi-lo também. É importante isto, é importante ter este momento a sós com o Senhor. Lá na página de número 46, veremos em número 1.6 a imaturidade da nossa fé. E observe uma coisa nesse encontro de Jesus com os seus discípulos no barco. Olha só, mesmo estando com Jesus há muito tempo, não o reconheceram. Observe, queridos, que mesmo com as necessidades de tantas pessoas pressionando, o Senhor faz do tempo solitário com Deus a sua prioridade. Interessante observar a imaturidade da nossa fé. Enquanto os discípulos atravessavam o mar, uma forte e assustadora tempestade começou. Bem cedo, pela manhã, Jesus vem caminhando em direção a eles sobre a água. Pensando que era um fantasma, os discípulos ficam apavorados. E mesmo estando com Cristo há muito tempo, não o reconhecem quando ele se aproxima na tempestade. E, às vezes, deixamos de reconhecer o Senhor quando Ele vem ao nosso lado durante as nossas próprias tempestades pessoais. Isto que ocorre com os discípulos, frequentemente ocorre também conosco, de nos assustarmos com a presença de Jesus. Isto deixa claro a imaturidade da nossa fé, né? Quando a gente deixa de focar em Jesus e acreditar que Ele é Senhor do tempo, do espaço, Senhor da física, Senhor da natureza, Senhor da vida, Senhor da eternidade, e a gente se envolve mais com o que está acontecendo à nossa volta do que com a própria presença de Jesus. Assim como os discípulos, pensando que era um fantasma, né, eles ficam apavorados. Nós também, muitas vezes, estamos assim da mesma maneira. E aí você observe que mesmo estando com Cristo há muito tempo, eles não o reconhecem quando ele se aproxima na tempestade. E às vezes nós também deixamos de reconhecer o Senhor quando Ele vem ao nosso lado durante as nossas próprias tempestades pessoais, não é verdade? Entretanto, aqui Jesus entende a imaturidade da nossa fé. Para os seus discípulos, o Senhor dirige estas palavras de conforto. Coragem, sou eu, não tenham medo. Lá em Mateus, capítulo 14, versículo 27, vai nos dizer: Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Uma lição, professor, crucial ainda precisa ser explorada. Quando Pedro pula do barco, o seu coração está cheio de boas intenções. Às vezes, damos um salto de fé com boas intenções semelhantes, mas como a de Pedro, a nossa fé logo vacila. O exercício da fé de Pedro não termina em fracasso, assim como a nossa também não terminará em fracasso. Embora esteja afundando de medo, ele clama ao Senhor e logo a resposta do Senhor vem, segurando-o e sustentando-o. Assim também, muitas vezes, é a nossa fé. A gente vacila no momento em que não deveríamos vacilar. Mas olhar para Jesus é o nosso alvo, é o nosso objetivo. Precisamos tirar as escamas dos nossos olhos, dizer não à cegueira espiritual
e entender que Jesus vai fazer o sobrenatural. E o sobrenatural muitas vezes assusta. Por quê? Porque é sobrenatural, é de fora o divino, é aquilo que Deus faz, é aquilo que Jesus nos ensina. E a lição, ela nos traz isso, esse despertar para a compreendermos a necessidade do exercício da fé, para compreendermos sobre a natureza, o domínio e poder de Jesus sobre a natureza, para entendermos, aprendermos sobre o convite ao sobrenatural. Iremos ver novamente sobre a cegueira espiritual, mas são coisas que nós precisamos vencer na nossa vida. Na página de número 46, nós vamos aprender um pouquinho sobre o convite ao sobrenatural. Veremos agora exatamente a necessidade da fé, e a fé firme não nos traz temor na adversidade. Este evento também ilustra a fidelidade de Jesus em vir ao encontro de seus seguidores em momentos de dificuldade. Ele não apenas caminha sobre as águas, mas também entra no barco com eles, trazendo calma imediata. E aí, professor, isso reflete seu desejo de estar conosco em nossas tempestades pessoais, aquelas que nos deparamos com elas quase todos os dias. E, finalmente, a cena aponta para a necessidade da fé. E aí, o sobrenatural se aplica a nós hoje. Jesus anda sobre as águas. Que milagre extraordinário! Por outro lado, queridos, a cena era de um espanto profundo e, ao mesmo tempo, admirável. Quando os discípulos presenciaram Jesus andando sobre as águas, enquanto o barco oscilava violentamente, cada movimento parecia um desafio à própria natureza. As ondas enormes e crescentes, com os seus altos e baixos, ali quebravam-se com força, né? Eu já andei muito de barco pescando por aí e tenho essa experiência. E quem já andou de barco ou em um passeio, numa praia, no mar, já vivenciou isso, como as ondas batem forte no barco, batem com força, como se quisessem devorar quem estivesse à vista. Ali, o céu, tão escuro quanto o interior de um túnel, envolvia-os como uma cortina pesada e, podemos dizer, claustrofóbica. Que terror, né? O vento uivava como aquele que bate na janela com força. Até parece ter uma voz própria, né? Rasgando a serenidade da noite e preenchendo os pulmões deles com a pressa do medo, chegar logo do outro lado. Muitas vezes nós estamos assim também, querendo chegar logo do outro lado, mas o mar, agitado e furioso, reflete a turbulência que pulsa dentro de nós e que também naquele momento pulsava dentro deles. Sentiam-se pequenos diante daquela situação, como se fossem partículas insignificantes diante da imensidão da força da natureza. Obviamente, nesse momento de intenção, um raio atravessou a escuridão e por um breve instante eles conseguiram vislumbrar a silhueta familiar de Jesus. E aí, acredito, um alívio desabrochou. Que alívio saber que Jesus chegou. Após o primeiro momento do temor, do medo, a gente vislumbra a pessoa de Jesus chegando em meio à aflição, em meio à tempestade, em meio ao desastre natural. A gente vê Jesus chegando e aí a fé é realçada, porque quando Jesus chega, ele faz
a diferença. O Salvador presente naquele momento traz para o episódio que ressalta que Jesus vem ao encontro dos discípulos na escuridão e no medo, oferecendo auxílio e estabilidade. Queridos, esta é uma análise espiritual. A água simboliza vida, purificação, renovação, emoções profundas e conexão com o inconsciente e o divino, sendo aqui um elemento sagrado presente em momentos de batismo, ou seja, do novo nascimento. A limpeza espiritual e a cura em diversas culturas vai representando o fluxo e a transformação. É vista como a própria essência da vida para um canal espiritual e um reflexo dos sentimentos humanos, da calma à intensidade das ondas, por assim dizer. É uma mistura de medo com fé, temor com alegria de ver a solução, o medo de naufragar, mas a alegria de ver Jesus chegar e fazer com que a situação se torne diferente. Então a lição, ela traz esses aspectos, estas nuances, que são importantes a gente observar. E volto a dizer, se você não entendeu, volte o áudio, volte o vídeo, leia, preste atenção direitinho, porque são pontos importantes que vai nos ajudar na aplicação da lição da escola bíblica dominical. Compreender estas coisas, a necessidade da fé, o domínio de Jesus sobre a natureza, o convite ao sobrenatural, aquilo que somos chamados a viver, que é fora do comum, que é fora daquilo que os nossos olhos conhecem, que os nossos ouvidos perceberam. Então, Jesus, ele nos chama, Deus, através da sua palavra, nos chama para vivermos o sobrenatural. E o sobrenatural só é vivido através da fé. Você só vai viver o sobrenatural se tiver fé. E se tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, pedirás a este monte que se transporte daqui para acolá, e ele vai se transportar. E o que é isso? Sobrenatural. Mas ele acontece através do quê? Através da fé. E muitos de nós, crentes, e muitos de nós, igreja, não vivemos o sobrenatural exatamente pela falta da fé. Oramos, mas não cremos. Queremos, mas não sabemos como pedir. E a palavra diz isso, né? Que a gente muitas vezes não recebe porque não sabemos pedir como convém, orar como convém. Então, a gente deixa de viver o sobrenatural exatamente pela falta do exercício da fé. E este 20º milagre de Jesus, ao andar sobre as águas, demonstra exatamente o seu poder sobre a natureza. E ele nos chama para viver este milagre, para viver, este sobrenatural. Mas é necessário que eu deixe de ter uma fé tacanha, uma fé mesquinha, uma fé medíocre, para que eu tenha uma fé firme naquilo que a palavra de Deus me diz. E quando eu acredito, quando eu creio, quando eu aplico a fé, sem desconfiança e sem temor, Deus nos transporta ao sobrenatural, que é o milagre que muitas vezes nós desejamos e não alcançamos, mas que está sempre à nossa disposição, porque Deus quer sempre fazer o melhor
na nossa vida. Dito tudo isto, espero que você tenha compreendido esses 3 objetivos da lição: a necessidade da fé, usar a fé, crer sem temer, entender que a demonstração de divindade e poder, ela é algo peculiar de Jesus nesta lição e de Deus em todo o tempo. E aprender também sobre o convite ao sobrenatural. A lição vai te levar a esses 3 pontos: despertar a necessidade da fé, entender a demonstração de divindade e poder de Jesus e aprender, querido, sobre o convite ao sobrenatural. Ok? Dito isto, nós vamos caminhando para a conclusão. Em João 6, versículo 19 a 21, vai nos dizer, versículo 19: E tendo navegado uns 25 ou 30 estádios, viram a Jesus andando sobre o mar e, aproximando-se do barco, temeram. Mas ele lhes disse: Sou eu, não temais. Então eles de boa mente o receberam no barco, e logo o barco chegou à terra para onde iam. O ato aqui de Jesus andar sobre as águas possui um profundo significado espiritual e simbólico. Primeiramente, demonstra sua autoridade sobre a natureza, mostrando que ele é verdadeiramente o Filho de Deus. Ao caminhar sobre as águas, Jesus reafirma não haver limites para seu poder, mesmo nas situações mais desafiadoras. Além disso, professor, essa passagem ensina sobre a fé. Jesus nos ensina uma importante lição quando convidou Pedro para andar com ele. Enquanto Pedro mantinha sua confiança, ele conseguiu caminhar sobre as águas. Mas ao permitir que a dúvida entrasse em seu coração, ele começou a afundar. Essa situação ilustra como a insegurança e a falta de fé podem nos desviar do nosso caminho e nos fazer perder o rumo. Ok? Chegamos então à conclusão de nossa instrução, mas quero antes dizer para você: o socorro de Deus, o socorro aqui no caso de Jesus, é imediato quando Pedro clama: Senhor, salva-me. Jesus estende a mão imediatamente, queridos. Mesmo com fé pequena, o clamor humilde de socorro é atendido por Jesus. O que aprendemos com isto? Que a tempestade que tenta nos afogar é o cenário onde Jesus manifesta seu poder. Em vez de focar nas ondas, ou seja, problemas, tire os olhos do mar e olhe para Jesus. A maior segurança não é estar fora da tempestade, mas estar com Jesus nela. Ok? Não esqueça de combinar com o seu pastor o melhor momento de fazer a oração por milagres, juntamente com a igreja. E quero lhes ressaltar que Deus está realizando muitos milagres, queridos, muitos milagres mesmo, e nós glorificamos a Deus por nos despertar a viver os milagres, né? A nos despertar a vivenciar o exercício da fé que produz milagres na nossa vida. Que você tenha uma excelente aula, que Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Perdoe aí o meu gaguejar, hoje eu estou meio gripado, meio com o nariz meio entupido, a sinusite atacando um pouco, mas é esse tempo frio de Brasília. Brasília tá frio, tá nos pegando de surpresa. O frio aqui normalmente é em julho para agosto, mas já veio em maio para junho e com chuva, o tempo está totalmente fora do normal, dos padrões normais que a gente diz, né? Mas espero que você tenha compreendido aqui
os pontos importantes da lição, que você possa extrair nos seus apontamentos aquilo que é mais importante para ser aplicado à igreja e que você tenha uma excelente aula, que Deus vos abençoe em Cristo Jesus e até a próxima, ok? Receba um abraço do pastor Overlake, a paz do Senhor Jesus.